tema de hoje será primeiros passos como arquiteto autônomo. Dentro desse tema, eu acho que a gente pode sentir dores de vários outros profissionais ali que estão começando a caminhar, engatinhar ali por dentro da profissão. Como foi essa transição de saída da faculdade, da graduação e começar a se inserir ali no mercado de trabalho? Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre arquitetura, sobre nosso cotidiano dentro da nossa profissão e alguns desafios também que eu venho aqui nesse canal trazer para vocês. Nós saímos de uma realidade onde, primeiramente, tem todo um anteparo de um escritório, você vai ali se formando, fazendo ali os estágios, arranjando algumas coisas para poder se preparar para se lançar no mercado de trabalho. E quando você decide andar com as próprias pernas, você começa a enxergar que para onde eu vou, como é que eu vou fazer para captar os clientes, como é que as pessoas vão me enxergar como um profissional capacitado. Na minha experiência, eu trabalhei por um bom tempo em outros escritórios e a coragem de me lançar como autônomo e começar a entrar ali no mercado de trabalho veio muito não, veio mais ou menos no período da Covid, né? Dentro de um sistema onde eu estava dentro da minha própria casa, percebi que eu acho que eu poderia já começar a me lançar como profissional. Me formei naquele mesmo ano, né? Eu havia acabado de me formar em 2019 e em 2020, quando veio o primeiro lockdown, que eu tinha toda a aptidão do mundo como profissional eh, legalizado para poder atuar, eu fiquei um pouquinho mais na dúvida se não era a hora de eu começar a me lançar dentro do mercado de trabalho. Esse insight veio muito também de alguns pontos que eu fui trazendo durante essa jornada que eu estava ali trabalhando para outros profissionais. E uma das experiências que me fez refletir bastante sobre isso foi quando eu estava no escritório, que eu trabalhava dentro do setor criativo, né, a partir de criação de projeto, onde tudo começa, né, idealizar. Então tem muito desse viés, né, e um pouco também do nosso ego de arquitetura de criar um ambiente, você ter aquela assinatura do ambiente e saber que aquilo tudo nasceu da sua cabeça, né, do seu imaginário. E eu trabalhando para o escritório na época, fiz o desenho de um deck ali, de uma parte de gourmet, e tinha feito um desenho de uma mesa que essa mesa também se unia com a bancada e ela tinha um desenho bem diferenciado, era um design ali muito ousado, dona do escritório. Durante a execução desse projeto, ela fez vários stories mostrando essa mesa, mostrando o quão o design dessa mesa junto com essa bancada foi difícil de se executar, o processo de engenharia que precisou ser feito para conseguir viabilizar o design, que foi totalmente possível e a mesa ficou incrível. E ali dentro daquela perspectiva onde eu estava vendo a profissional, que era minha chefe, falando sobre o resultado, né, de como ficou essa mesa, sabendo que aquele desenho foi autoria minha, eu fiquei um pouquinho triste de não ter recebido os méritos por conta daquilo. Então a gente sabe que dentro de alguns escritórios de arquitetura que nós trabalhamos para outros arquitetos, muitas vezes nós não recebemos os méritos por ter feito e criado aquele projeto, o que não aconteceria se você fosse um autônomo. Esse foi também um dos pontos que me levaram a achar que estava na hora de eu começar a ser um empreendedor dentro da minha área com o escritório de arquitetura. Deixando de contextualizar tanto, vamos ali comentar alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente conversar. Primeiramente, por mais que a faculdade e a graduação de arquitetura ela ali dê um universo de possibilidades para a qual você pode ali seguir no mercado de trabalho, todo mundo sabe que a teoria é muito legal, é muito interessante, ela faz ali uma base realmente de como você tem que ter de conhecimento, mas ela não é tudo. Não adianta você ter uma teoria muito bem formada se a prática ali não foi lhe colocada diante da vida. Então eu sempre tive, né, não só tive, como também eu fui obrigado a ter momentos que eu tive que trabalhar para pagar minha faculdade, para poder custear os materiais caros que a faculdade exige também do aluno. Então, estágio para mim já foi uma obrigação, certo? Eu já era um item que eu tinha que vivenciar de toda forma. Não só para aprender, para começar a conhecer o universo da arquitetura dentro do mercado de trabalho, como também algo que eu precisava estar ali presente por recursos financeiros. Então, a partir do quarto, quinto semestre, eu já comecei a ir atrás dos meus estágios, paguei só treinamentos de cursos, de programas, para poder ter um aparato ali de material que me permitisse trabalhar para outros escritórios de materiais que eles pediam, né, que fosse do conhecimento dos estagiários. Foram mais ou menos
6 anos estagiando, né? Eu comecei meu primeiro estágio foi em 2014 e eu só parei eu só saí do escritório em 2020, quando realmente veio a pandemia e eu tive coragem de começar a trabalhar por conta própria. Então, naquele momento, eu sabia que uma bagagem para dentro do mercado é extremamente importante, porque você se inserir como autônomo é você por você mesmo, você está começando ali sozinho. A não ser que você entre em sociedade e absorva um conhecimento de outro profissional para lhe ajudar a entender o mercado, saber lidar com os clientes, é um universo muito diferente. Então, primeiramente, eu quis criar essa bagagem de experiências profissionais dentro de vários escritórios, inclusive. Eu trabalhei pelo menos durante esses 6 anos em 3 escritórios, se eu não me engano, 4, né? Um escritório de engenharia, né, que era uma construtora, um local que era de designs de marcenaria, para aprender também o universo dos modulados, como é que funciona a montagem de móveis, entender como é que é na prática, vivenciando essa execução da obra e outros 2 escritórios de arquitetura. Dois não, 3, perdão. Cheguei a trabalhar para 3 escritórios de arquitetura durante esse percurso, absorvendo o que era possível e o que era necessário de cada escritório, vendo a rotina e as dores com outros clientes, né? As fofocas internas do escritório, que sempre tem, né? A gente sempre fica sabendo ali dentro do programa dos estagiários as demandas, né? E as dores que acontecem na obra e até mesmo situações ali que a gente acaba lidando, que depois criam muitos risos, né? E outras alertas também. Primeiramente, entendi que eu precisava da faculdade, dentro da faculdade, conhecendo todos as questões teóricas e as necessidades que eu precisava para me formar como arquiteto, fui vendo que eu precisava também estagiar. Então, unir os dois foi muito desafiador, considerando que a carga de estudo da arquitetura não é uma carga horária fácil, principalmente que a gente leva muito conteúdo para ser feito em casa. Então foi bem difícil conciliar, fora a rotina de ter que outras coisas que eu tinha que fazer na minha vida pessoal. Basicamente eu abdiquei da minha vida pessoal para poder me preparar para ser arquiteto. E eu acho que é uma grande virada de chave que vem na cabeça da gente quando você se forma e você percebe que assim, você agora é um profissional, você é um arquiteto, você vai responder de fato pelas suas escolhas. Dentro de um escritório de arquitetura que você é estagiário, você é apenas uma pessoa que não é arquiteto, você não é formado. Você está ali, por mais que criando projetos, fazendo designs, a assinatura não é sua, a assinatura é do arquiteto, dono do escritório, e ele tem uma obrigação de saber o que é que está sendo feito dentro do escritório dele antes de ir para uma obra. Quando você percebe que você é o formato que você, legalizado perante os conselhos de arquitetura, então você entende que ali agora você vai responder por outra coisa. E a arquitetura é ter responsabilidade. Temos que entender que o arquiteto ele vai lidar diariamente com dores, com problemáticas com o cliente, vai ter situações que você vai ver de clientes que vão lhe demandar muito esforço, muita energia para coisas que talvez você não consiga resolver. Então você tem que ter uma rede de apoio, de network, de pessoas que consigam ali trabalhar com você, que consigam fazer a execução da obra, que consigam entender o que é que você está pensando para o projeto, porque nada vale uma perspectiva bonita em momentos de criação, que você sai da caixinha e que vende para o cliente aquela imagem dentro de um meio virtual, se essa imagem não consegue ser executada. O cliente ele cria expectativas em cima do projeto, e muitas dessas expectativas que ele cria são em cima de que você vai estar ali demonstrando para ele, você vai estar mostrando. Então é importante que quando você faz o projeto, você tenha como executá-lo, você tenha uma rede de apoio ali de profissionais qualificados e você também tenha uma transparência com o cliente que alguns acidentes de percurso de projeto estão possíveis de acontecer. Outro ponto que você percebe que é desafiador dentro da nossa profissão, que é lidar com pessoas, né? Eu acho que toda profissão tem esse dilema de quando você começa a lidar com as pessoas, começa a lidar com o cliente. Nós somos seres humanos, nós temos personalidades mais diversificadas possíveis. Quando você é contratado por um cliente, você vai ter que atender aquela demanda, absorver aquela personalidade, conhecer o cliente para poder trabalhar para ele. Principalmente numa área tão específica da arquitetura, quando você está ali intervindo no cotidiano daquela pessoa. Tudo isso faz questão de um programa de necessidades que o cliente vai lhe transparecer e que você vai unir esses pontos e tornar possível dentro de um espaço físico. Obviamente, também dentro de outros fatores estéticos, ergonométricos, funcionais, financeiros. Então, tudo isso você tem que saber unir, identificar dentro do cliente, saber fazer com que o projeto aconteça de uma maneira responsável.
Porque não há nada pior do que você criar expectativas no seu cliente e ele perceber que financeiramente ele não consegue alcançar essas expectativas. Então, a transparência do arquiteto com o cliente é extremamente fundamental para que o projeto ele possa ser viabilizado. E como eu disse, clientes existem mais diversos possíveis, existem pessoas mais diversificadas. Você vai ter que ter um filtro de entender como é que você vai lidar com cada uma delas. Nem sempre o problema vai ser você. Algumas vezes você vai ter que puxar um pouco da responsabilidade para si, para poder fazer as coisas acontecer, o que vai dar gancho para outros vídeos também que eu posso trazer. Outros fatores também não vão depender tanto de você, assim, como fatores de possibilidades, questões técnicas, estruturais. Às vezes você chega num projeto ou numa casa que é mais antiga, que se depara com alguma problemática que vai necessitar de um investimento financeiro muito maior do que você e o seu cliente ali estavam planejando. Então, esses acidentes, né? Não vou dizer nem acidentes, esses recalculamentos de rotas que acontecem durante a execução de obra são mais presentes do que você possa imaginar. Então, uma das partes que eu acho que dentro da profissão da arquitetura que a gente aprende a lidar de forma bem drástica, que nós não somos preparados na faculdade, é essa. Quando você se insere no mercado de trabalho, vai lidar com o cliente e ali você tem que saber fazer muito jogo de cintura para poder tanto conciliar a expectativa do cliente com as suas possíveis frustrações, com a demanda e a exaustão do colaborador que está ali executando a obra ou de serviços, né, contratempos, que também temos que entender que seres humanos que estão fazendo a execução da obra vão ter suas vidas pessoais e contratempos acontecem. Mas o mais interessante que eu poderia pontuar aqui dentro dessa nossa conversa é o resultado final. Quando você vê nos olhos do seu cliente que o projeto se tornou real, que aquela imagem que você vendeu há alguns meses atrás para ele se tornou possível de estar ali presenciando no seu dia a dia, ele está tocando, ele está vendo, ele está dentro daquela escultura, que podemos chamar assim, que ela é permeável, você percebe que o seu trabalho valeu muito a pena. Parece clichê você dizer, no meu trabalho valeu a pena, mas no brilho dos olhos do seu cliente, quando ele vê que um sonho foi alcançado, porque de fato a arquitetura é lidar com sonhos. Tem clientes que juntam ali o seu dinheiro, o recurso financeiro, idealizaram aquele imóvel, é o primeiro imóvel do seu casamento por anos. Muitas vezes é um trabalho que a gente tem que ter um feeling sensível muito grande. A gente não pode, como responsável ali do projeto, do que você está criando para o seu cliente, fazer de qualquer jeito. Você tem que entender, abraçar os conceitos que o seu cliente está ali querendo transmitir, os gostos pessoais dele, por mais que não tenham nada a ver com seus gostos pessoais, mas ali o usuário é o principal foco que tem que ser levado em consideração para o arquiteto, porque é ele que vai estar no cotidiano, naquele apartamento, naquele escritório, naquele quarto, em qualquer um ambiente que seja ali projetado por você. Então, quando você vê que aquele ambiente foi satisfatório para o seu cliente, que ele se sente acolhido, que ele idealizou, ficou naquela expectativa por meses e agora mesmo com todos esses percursos aí, esses contratempos que agora está executado, agora é concreto, é a melhor parte da nossa profissão, que eu gosto de dizer que eu me sinto realizado e muito feliz quando eu chego a esse final de entrega de projeto. Bom, gente, essa foi a nossa conversa. Hoje foi um vídeo bem corrido, conversando porque é um assunto que dá muito pano para manga. Inclusive, eu poderia dividir em outros vídeos, né? Mas quem sabe no canal vocês não verão mais aprofundamento sobre esse debate que a gente teve hoje. Se você acompanhou o vídeo até agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Comenta aí o que você achou, comenta comigo qual foi as suas experiências, né? Algumas coisas que você chegou ali a vivenciar durante, seja o seu percurso de início de trabalho, como também expectativas com um futuro arquiteto ou cliente também. Então, se inscrevam, curta esse vídeo e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!